Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para mostrar um vídeo bem esclarecedor para vocês. Como eu digo, né? Yahushua é nosso rei, Aminal, como sempre ele vai ser. E espero que esse vídeo não fique travando como travou o anterior, né? Porque o maligno ele consegue fazer de tudo para nos parar, né? Eu sei que eu gravo poucos vídeos, mas quando eu vejo uma revelação que o Criador me deu, Yahweh, né, o Criador, o verdadeiro Criador que é Yahweh, não há outro além dele, Yahusha, que é o Salvador, não há outro além dele, está dando essa revelação para mim, e eu queria compartilhar com vocês essa revelação. Então vamos lá. Primeiro, vamos para a Bíblia, né? Que a Bíblia é onde tem toda a revelação. Gênesis. Agora, a pergunta que fica, que a pergunta que eu quero falar primeiro, né, que fica, né, é, até quando vai o nosso mundo, né? Ih, calma aí, a bateria tá acabando. Ai, gente. Desculpa a demora, pessoal, que eu tava colocando para carregar o computador aqui. E como eu disse, espero que... Ai, caramba, estou cansado. Espero que não fique travando a minha fala. Espero que seja tudo normal. E é isso aí, vamos lá. Muitos falam que o mundo vai até 2030, 2033, e eu acredito que vai até 2030. Se passar disso, vai passar muito pouco. Por quê? Porque aqui nós temos Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, até o Gênesis 50. Gênesis, como você sabe, é o princípio, né? Certo, gente? O Gênesis é o princípio. Então, eu vou primeiro em Gênesis 1 e ler tudo para vocês. No princípio criou Yahweh os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O espírito de Yahweh movia sobre a face das águas. E disse Yahweh... Mas deixa eu ver se está continuando. Tá. E disse Yahweh: haja luz, e houve luz. E viu Yahweh que a luz era boa. E fez Yahweh separação entre a luz e as trevas. Yahweh chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Yahweh: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Yahweh a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Ixi, deixa eu tirar isso daqui, como tira isso daqui? Aqui, pronto. Aí se passou o estado de expansão e as águas estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Yahweh a expansão céus.
e foi à tarde amanhã o dia seguinte. E disse Yahweh, ajude-se as águas debaixo dos céus no lugar e apareça a posição seca. E assim foi. E chamou Yahweh a posição seca a terra, e os ajudamentos das águas chamou mares. E viu Yahweh que era bom. E disse Yahweh, produz a terra erva verde, erva de semente, árvore frutífera, que deu frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Yahweh que era bom. E foi até e foi à tarde amanhã o dia terceiro. E disse Yahweh, haja luminares na expansão dos céus, para ver se passe o dia e a noite. E que sejam eles para sinais e para tempos determinados para dias e anos. E seja para iluminar a expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Yahweh os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Yahweh pôs a expansão do céu para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Yahweh que era bom. E foi à tarde amanhã o dia quarto. E disse Yahweh, produz água abundante, répteis e almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Yahweh criou os grandes baleias, tudo réptil do alma vivente, que agora água abundante produzem conforme a sua espécie. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Yahweh que era bom. E os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, encheus a água dos mares, e as aves multipliqueis na terra. E foi até terra amanhã o dia quarto, o dia quinto, quer dizer. E disse Yahweh, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Yahweh as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Yahweh que era bom. E disse Yahweh, façamos um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Yahweh o homem à sua imagem, criou o homem e mulher, e criou. E Yahweh abençoou e disse, multiplicais e multiplicais, encheis a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Yahweh, eis que vou tentar toda árvore verde se semente está sobre a face da terra, e toda árvore verde são fruto com a semente, servos para mantimento. E toda árvore da terra, e a toda ave do céu, todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda árvore verde será para mantimento. Assim foi. E viu Yahweh tudo quanto foi feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde amanhã, o dia sexto. Eu quero fazer uma pesquisa aqui, eu ainda nem fiz essa pesquisa, mas só para entender melhor isso daqui. 2021. Deixa eu ver. Foi um dia frutífero. Acho que é frutífero que fala. Vamos ver. Vamos ver se aqui fala alguma coisa disso. Foi um ano, é verdade. Foi um ano. Vamos ver. Foi um ano. Dia não, ano. Falei errado. Frutífero. Hum, deixa eu ver outra coisa que eu posso pesquisar aqui. Ano de muita fartura. Eu tô indo pelas que as escrituras estão dizendo, entendeu, gente?
Ó, a produção agrícola recorde. De fato, o valor da produção agrícola brasileira atingiu um novo recorde em 2021, totalizando 746,5 bilhões de crescimento expressivo em relação ao ano anterior. O faturamento da indústria de alimentos também cresceu 16%. Ela falou que foi também, né, segundo a ONU, né? Mas a ONU eu não acredito muito nela não, mas pode ser que seja, que seja mesmo. Mas o que eu vou mostrar aqui é que foi um ano de muita fartura, né? Então, gente, aqui tá falando das plantas, tá falando que vai ser um ano de muita fartura, ou seja, Gênesis 1 significa Gênesis 2021. Já já vocês vão entender por quê. Agora vamos do Gênesis 2. Assim os céus, a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Yahweh acabado seu sétimo dia, a obra que fizeste, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Yahweh o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Yahweh criou, criará e fizerá. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia que o Yahweh fez a terra e o céu. E toda a planta do campo que não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda Yahweh não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. O vapor por esse beira da terra e regava toda a face da terra. E formou Yahweh o homem da pó da terra, e sobrou os seus anéis no fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou Yahweh o jardim do Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Yahweh Deus fez brotar até toda a árvore agradável, vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu o rio do jardim para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nó do primeiro é Pison, eis o que rodeia toda a terra de Abade, onde há ouro. E o nó dessa terra é bom. Ali, Queubério, a pedra sidônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nó do terceiro rio é Itoquel. Esse é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou Yahweh o homem e pôs na direita do Éden para lavar e guardar. E ordenou Yahweh ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, porque no dia que lhes comereis, certamente morrerás. E disse Yahweh na hora para ele. Havendo por Yahweh formado a terra toda na irmã do campo, toda a céus dos céus, para como lhe chamaria. E tudo cada um chamou, tendo homem vivente, e tu foi seu nome. E Adão então Yahweh Deus, o Yahweh, né, fez cair o sono pesado sobre Adão. Ele se adormeceu e tomou de suas costelas e se tomou uma mulher e Adão. E disse Adão: esse agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é chamada mulher, por quando o homem foi tomada. Quando chamaram seus pais e se mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem ambos sua mulher, não se vangloriaram. Ou seja, gente, aqui está falando, né, que, que vai ter, né, que o homem vai ter uma ajudadora idônea, né? E o que aconteceu em 2022, gente? Vocês lembram? 2022, a campanha presidencial de Bolsonaro 2022. 2022 foi a presidência de Bolsonaro, ou seja, a ajudadora idônea, né? Que a Dan estava esperando. Mas aqui diz, né, que deixará o pai e sua mãe e apegar-se a sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam no homem e sua mulher e não se envergonhavam. Ou seja, aqui está falando como se ele fosse a árvore da vida, né? Portanto que Bolsonaro, gente,
gente. Jair Bolsonaro, não, cadê? Bolsonaro, Jair. Aqui, ó, vamos aqui. Jair Messias, olha, gente, Messias. Você acha que isso é coincidência? Não é, gente. Essas pessoas estão no plano do criador, né? Tipo, tanto Lula, tanto essas pessoas, tudo. É o próprio criador que coloca eles no poder, tirar do poder, né? Porque ele mesmo disse, né, que Faraó foi o próprio criador que colocou lá para escravizar Israel, mas não era o plano do criador que escravizar Israel, né? Tipo, ele sabe o que faz, essa é a verdade. Então, gente, aqui tá falando que as pessoas vão ter que ter uma mulher idônea. Quem é essa mulher? E a Ruxa, né? Ou seja, nossa, nossa mulher e nosso homem, né? Tipo, nós somos a noiva, o noivo, e esqueci o nome do outro, é noivo. Noivo, ele é o noivo, isso. Ele é o noivo, noivo, acho que é assim que fala. O noivo, nós somos a noiva, ao contrário, nós somos o noivo e ele é a noiva. Tanto é que nos livros apócrifos fala que isso não é errado falar, né? Que é isso mesmo. Então, daí o que aconteceu em Gênesis 3? Vamos lá. Ora, a serpente ela mais de todos os animais do campo que Yahweh tinha feito. E essa disse à mulher. E assim que Yahweh disse, não comeis de toda a árvore do jardim, e disse à mulher serpente, do fruto da árvore do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Yahweh, não comereis dele, nem tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Yahweh sabe o dia saberão bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e dava deu bem a marido com ela. Os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coceram folhas e figueiras e fizeram para se aventais. Nossa, de novo. Mas, tá. E ouviram a voz de Al que passeava no jardim. Oh, essa gripe. Que viração esconderam-se Adã e sua mulher na presa de Yarro, entre a árvore do jardim. E chamou Yarro a Adã, disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim, temi porque estava nu, escondi-me. Que não comesses? Então disse Adã, a mulher que me deste como companheira, e comi. E disse Yarro a mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, disse será da terra, mas sem andar e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. A mulher disse, só você desafios, eu desejo para o teu marido. E Adão disse, porque se destes ouvides a voz da tua mulher, como eles sabem que te ordenei, diz, quando te comerá todos os dias e se no Senhor do teu rosto comerá o teu pão, até que me tornes a terra, porque dela foste tomado, porque é pó, e ao pó tornarás. E chamou a mulher Avial, porque era mulher de todas as vezes, e se a mulher, ele os vestiu. De algo, tá.
E disse algo, eis que a mulher como de nós, sabendo o bem e o mal. Para que seja sua mão e tome também a da vida e come eternamente. E algo, pois lançou fora de Joé para lavar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente e o médio do Éden, e uma espada inflamada que guardava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Como vocês veem aqui, gente, Gênesis 3 fala exatamente de Gênesis de 2023. E o que foi 2023, pelo que vocês acho que lembram, né? Foi o começo do, é, do cerco se fechando. Lembra do comercial do Itaú? Feliz 2018, vai até que ano? 2023. Entrelaçado. O começo, né, 2023 é o começo do ano da serpente, que vai até 2030, que são 7 anos. Não sei se tem a ver com 7 anos bíblicos ou não, né? Mas vamos ficar sabendo em breve isso também. Mas ou seja, aqui está falando 2023 foi o ano da serpente. E o que mais foi? O que mais foi em 2023? Ah, 2023 também foi a escolha dos 144 mil, né? O, o, a serpente começa todos os dias da tua vida, o pó, né, do ventre andarás e o pó começa todos os dias da tua vida. Ou seja, serpente, serpente não vai conseguir acabar com todos os filhos do Criador. Alguns até falam que vai conseguir, não sei, né? Mas os outros vão ser arrebatados, né? Vão estar junto com o Criador. Mas só seguindo para me entender melhor como vai ser as profecias em si, né? E aqui fala, a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor, e tua conceição com dor darás à luz filhos, teu desejo para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, gente, vamos até aqui, ó, Mateus 24. Aqui, como vocês verem, a multiplicar grandemente a tua dor, ou seja, vai ser uma, de 2023 em diante, até 2030, vai ser uma dor tão grande, gente, que vocês estão vendo, que vocês estão vendo hoje, né? Desde 2023 até hoje, que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Calma aí, deixa eu tirar isso daqui. O que está acontecendo? Que ninguém vos engane. Virão meu nome dizendo, eu sou Messias, enganará muitos. Ou seja, já aconteceu esse cara da arca, né? Ou seja, ele se diz ser um mensageiro, né? Um Messias, né? Um mensageiro. E ele falou, quem não entrar na arca não vai ser salvo. E o que aconteceu? Ele ficou com o dinheiro dos fiéis e comprou uma Lamborghini para ele. Mais nada do que isso, né? E tá aqui fala, em de guerra, rumores de guerra. Mulher, não vou se assustar, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, aqui está falando que nós estamos perto do fim, gente. Não quando fala os princípios das dores, porque as pessoas sempre falavam, ah, estamos no princípio das dores, estamos no princípio das dores, e provavelmente a decisão vai ser entre 2023 e 2030. Não posso bater o martelo, né? Mas eu estou indo pelo que as escrituras dizem, e vocês estão vendo que está batendo tudo o que estou falando, né, gente? Por quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios da dores, ou seja, aqui como mostrou, né? Ou seja, o ano da serpente, que foi o ano que vai começar a armadilha, né? 2023 até 2030. E, e aqui também fala, né?
no solo do rosto comerá o tampão, até que torne a terra, porque lá foste tomado por causa pó, e esse pó tornará. Ou seja, gente, o que aconteceu em 2023 também, né, gente, que vocês devem saber, os alimentos começaram a ficar muito caros, muitos alimentos, e os trabalhadores estão tentando conseguir os alimentos para eles, para os seus filhos e tudo mais, né? E é isso, gente. Agora vamos 2024. 2024 eu não sei o que pode ser, mas vamos ver se eu consigo entender aqui, gente. Qualquer coisa eu já vou direto para onde eu ia ir, mas enfim. Então, né, então, não, eu tenho Mateus Gênesis. Ai, calma aí. E conheceu Ada, sua mulher, ela concebeu da luz Caim. E disse: Alcancei e alvo um homem. E deu a luz seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi o lavrador da terra. E aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Yahweh. E Abel também trouxe dos primogênitos, dos suas olheiras e suas gorduras. E atentou Yahweh para Abel pela sua oferta. Mas para Caim sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descalçou-lhe o semblante. E Yahweh disse a Caim: por que te iraste e por que descalçou o teu semblante? Se bem fizeste, não acerte que será aceito. Se não fizeste bem, o pecado já está porta. Justiça sobre ele dominar. Faz uma matou. E disse Yahweh a Caim: sabe ao teu irmão? E ele disse: não sei se o guardador do meu irmão. E disse Yahweh: que visteste a voz do sangue do teu irmão, creu a mim, deixa a terra. E agora maldita tu, deixa a terra quebrar sua boca, para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não será mais sua força fugitiva, vagabundo será na terra. Então disse Caim: minha dá e serei na terra. Se todo aquele que me achar, me matará. E Yahweh, porém, disse-lhe: portanto, quem matar Caim, se estiver será castigado. E pôs Yahweh um sinal Caim, que vai fazer do lado oriente de Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome de cidade, conforme o nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou Melquisedeque, Melquisedeque chama Metusael, e Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Eda, e o nome da outra Zira. E Adão deu luz a Japel. Essa foi o pai que ia para a tenda. E Sete também, mas seu filho chamou seu nome Enos, então começaram a invocar o nome de Yahweh. Ou seja, vamos ver aqui, gente, vamos ver o que pode ser isso daqui. Eu acho que quando tá falando de matança, eu acho que, deixa eu ver aqui. Eu tô indo junto com vocês agora, gente. Tá sendo agora, exatamente agora, não tô pedindo nada. Às vezes você faz um vídeo, né? Sem saber o que fala, conduz aquela aquele momento, né? Vou falar a verdade, pra você ter só que ele tá passando, tá vindo falar, e eu tô bem falando aqui, tá falando a verdade, né? Eu tenho só quem é de Alruxa para entender mesmo. Mas vamos ver. Ladrões libertos em 2024. Vamos ver. Aí, ó, gente. Vários ladrões aqui, ó, gente. De grandes máfias
foram libertas, olha, gente, Demetri, Big Mac, Fiore, Hacker, Bitcoin, ou seja, aqui tá falando do que quem vai matar, né, os ladrões, né? Caim tá aqui tá representando 2024 os ladrões. Agora em 2025, fala do dia que algo criou a semelhança de algo e fez. E homem criou se menstruou e chamou seu nome Adão, no dia que foi criada. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho, sua semelhança como se morre e pôs o nome de Sete. E aqui tá falando das gerações aqui, ou seja, em 2025, acordo com. Eu acho que foi isso que aconteceu, deixa eu ver aqui. O plano de paz para a faixa de Gaza, ou seja, em Israel, foi, foi feito o plano de paz para Israel, o plano de Gaza, né? Outubro de 2025, olha só, gente. Agora, aonde eu vou chegar, gente? 2026, o ano que nós chegamos agora. E aconteceu que os anjos começaram a multiplicar sobre a face da terra. E lhe nasceram filhas. Viram filhos de Al que as filhas do homem eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse Al: Não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois os filhos de Al e dela geraram filhos. E os homens da cama. E viu Yahweh que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. E toda a indignação dos pensamentos do coração só. Então se arrependeu-se Yahweh de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe seu coração. E disse Yahweh: Destruirei o homem que ele afasta de sobre a face da terra. Desde o homem de ter feito. Noé, porém, achou graças aos olhos de Yahweh. E essa é só a geração de Noé. Noé era justo e perfeito das gerações. Noé andava com Yahweh e gerou Noé 3 filhos, sem e café, até morrer diante da face de Yahweh, e este é a terra de vocês. E Yahweh estava com o caminho da terra. Então disse Yahweh a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, eles devem terra. De goles e falas completamente a arca de perfume para o tempo fora para o betume. E dessa maneira fará 13 covares com o comprimento da arca, de 50 covares de largura e 30 covares de altura. Fará nas arcas uma janela de um covar e acabará em cima a porta da arca por o seu lado. Farei os andares baixo do segundo e terceiro. Pois eles executaram o dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, e expir da vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei uma aliança entre as na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos seus filhos contigo. De tudo que de toda a carne, vai baixa conforme tuas papes, comida, e leva a comer toda a comida que o segunda ajuda para ti, e sempre para mantimento a ti a ele. Assim, Noé, tudo que Alvo mandou, assim o fez. Ou seja, o que pode acontecer em 2026? Pelo que eu vejo aqui, né? Porque ainda não aconteceu, eu não posso dizer que realmente vai acontecer isso. Mas Gênesis 6, segundo lugar, 2026. Até lá, vamos ver se a pode também não sou perfeito, né? Mas pelo que as escrituras estão dizendo, né? Tipo, vou ver se eu consigo interpretar direitinho, assim como eu mostrei de 2 a 2025, são 8 já olhar primeiro fala que os demônios irão entrar na Terra. Demônios, certo? Então, gente,
abre um portal em que aparecem os demônios. Aqui também fala que os filhos do Criador irão entrar na arca. E se vocês forem em Apocalipse 12, e foram das mulheres duas asas de grande águia, para que você para o deserto, ao seu lugar onde se sustentaram por o tempo fora da vida da serpente. Ou seja, em 2026, é muito provável que o antimessias apareça e as pessoas que estão com Yahushua irão, irão estar, como é que fala? Irão estar na arca, né? Irão estar fora da serpente. Que o antimessias vai aparecer em 2026, pelo que eu entendi aqui, né? Mas foi isso que eu entendi, essas coisas, né? Porque é isso que tá querendo dizer aqui também, né? Não sei se pode ser de 2026, 2027, 2028, mas como aqui 2021 foi exatamente o que aconteceu, 2022 exatamente, 2023 exatamente a serpente, 2023, né? 2024, 2025, 2026 e já já vou para 2027. Então provavelmente esse ano vai ser quando o anti-messias vão aparecer ou quando os demônios irão entrar na Terra, né? E é isso, gente. E a Rússia já falava, né? Quando aparecer a abominação de lugar santo, os montes, ou seja, correndo, então levar nada, porque Yahushua que vai alimentar vocês, como está falando em Apocalipse 12. Quando o antimessias aparecer, vocês fujam, porque Yahushua é que vai estar alimentando vocês, ó. Opa, onde é sustentado ó, pelo Yahushua, pelos anjos, pelos, pelos anjinhos, né? Como eu digo. Daí que vai acontecer em Daí 27. Ai, e daí você pode dizer, né? Mas aqui diz, ó, 7, 8, 9, 10. Então, se aqui é 2021, aqui é 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, e acaba no 10, que é o 30, né? Ou seja, esse ciclo, depois desse ciclo, depois desse ciclo, esse ciclo, esse ciclo. Ou seja, são 10 de cada ciclo, que são de 30. Como eu posso provar isso? Vamos até 16. 16 é como se fosse 2026. Vamos lá. E ora Sarai, mulher de Abraão, que não lhe dava filhos, ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem pedido à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão voz de Sarai. Assim tomou Sarai a mulher de Abraão, Agar egípcia, sua serva. Irá por mulher de Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitar na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, ela concebeu, e vendo que ela se conceberá, foi sua senhora desprezada dos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Me agravo seja sobre ti, minha serva, pois o teu braço, sem vendo ela agora que concebeu, sombra desprezada dos seus olhos, e ao julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que sua serva está na tua mão, faz o lugar bom, e aos teus olhos aflige o Sarai. E ela fugiu de sua face. E o anjo de Yahu achou justo uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho do sul. Disse Agar, verba de Sarai: De onde vens, para onde vais? E ela vem: Venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então disse Yahu: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo de Yahu: Multiplicarei sobre sua descendência, que não será contada por numerosa, será. Disse também o anjo de Yahu: Eis que sois deverá dar a luz o filho, e chamaram seu nome Ismael, porquanto Yahu viu a tua aflição. E esse será homem feroz, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele.
e habitar diante da parte de todos os seus irmãos. E ele chamou nós de Yahu, e com que ele falava: Tu és Yahu que me vê, porque disse: Não olheis, eu também aqui para ele que me vê. Por isso chama aquele povo de Per-Lahoi, eis que está entre Cades e Berete. E Iago deu o filho Abraão, né? E Abraão chamou o nome de seu filho que Agar tinha filho Ismael. E era Abraão de idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Ou seja, gente, assim como em Gênesis 6, em Gênesis 16, Abraão não confiou em algo, quando disse que era um filho, e ele quis ser um filho de Agar, porque a Sarai não ia ter filhos, né? E ele não teve muita confiança, né? Assim como às vezes aconteceu com muitos servos, muitos discípulos, muitos filhos do Messias, né? Muitos filhos do Criador, que eles não confiavam naquilo que ele falava, né? Então, gente, 6 e 16 é a mesma coisa, ou seja, o primeiro foi os anjos vindo, e, ou seja, uma, uma, não, né, uma gravidez indesejada. Em Gênesis 16 é uma gravidez indesejada. Agora vamos em Gênesis 26, que é 2026 também. Vamos lá. E havendo fome na terra, além da primeira fome, que foi no dia de Abraão, por isso foi Isaac que Abimeleque rei dos filisteus em Gerar. E apareceu Yahweh e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Seu pai, e busque perto da descendência como a estrela do céu, e terá tua descendência da terra, da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meus mandamentos, meus preceitos e meus estatutos e minha lei. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntou os homens daquele lugar se era tua mulher. Disse: É minha irmã, por que temes dizer minha mulher, para que o povo disse a ele: Não me mate os homens daquele lugar por amor de Rebeca, era famosa à vista. Como aconteceu com ele estava há muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por janela e viu que Isaac eis que é tua mulher, como pois disseste a minha irmã? Disse-lhe Leão, porque eu dizia para que eu, porventura, não morra por causa da desejada. Ou seja, terá deitado com a grande mulher, ou seja, trazer sobre nós um delito, uma gravidez desejada também. Esses três aqui é 2026. E se você parar para pensar, quando foi para 36, não fala mais de gravidez desejada, desde 26, que é exatamente 2026, mostrando que 2026 é quando acontecem essas coisas. Agora vamos até o 7, 2027. Aqui em 2027 tá, parece que está falando sobre a tribulação, né? Que vai acontecer. Porque aqui fala sobre as águas que irão acontecer, ou seja, a tribulação. E os que vai ser os 3 anos e meio, 7 anos, sei lá, né? E agora vamos até como eu não sei ainda o Gênesis 7, né? Que é 2027, 2028, 2029, eu só vou até 2029 para vocês verem uma coisa, gente. Aqui diz, né? E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Ou seja, 2030 é o último ano, ou seja, 2029 foi quando Noé morreu, ou seja, Noé foi arrebatado até em 2030, quando acabou tudo, ou seja, acabou tudo. Acabou tudo, agora tem uma nova terra, um novo mundo, e é isso que eu quero dizer, gente. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui, né? E é uma coisa bem reveladora mesmo. Ia passar uns vídeos aqui, mas eu preferi só falar mesmo, para que vocês entendam melhor. E é isso aí, e Arruxa, nosso rei, Aminal, sempre vai ser, que é de Arruxa, vai ser filho dele para sempre,
Yahusha é o verdadeiro e o certeiro. Não tenho dúvida, não tenho, como falo, não tenho dúvida nenhuma, né? Não fico insistindo que Yahusha é a verdade, que é a verdade, não fico pesquisando sobre, porque Yahusha é Yahusha, Yahweh é o Criador, Yahusha o Salvador, que Yahweh e Yahusha são as mesmas pessoas, né? Isso aí, espero ser entendido. Yahusha é nosso rei, amém.